Tem que ser, é incómodo, mas temos que ter mais um vídeo NetSiga dedicado à autenticação e às passwords. Têm que fazer parte da nossa vida, não têm que ser uma chatice e já explicamos como é que se faz uma boa password segura. Mas uma não chega para nada. Como disse, tenho dezenas de passwords e não decorei praticamente nenhuma. Hoje, para ter uma vida verdadeiramente segura online, é preciso usar um gestor de passwords. Usamos cada vez mais máquinas, sejam os nossos telefones, os nossos computadores ou do trabalho, ou por vezes até temos que aceder com computadores que não são nossos para ir ao banco, por exemplo, se for necessário. Daí ser necessário um sistema de gestão de passwords e não uma aplicação única que se instala, por exemplo, no telefone. Acedemos a esse sistema, num computador ou no telefone. Temos que ter, normalmente, já várias camadas de segurança. No computador podemos entrar com a nossa cara ou com a impressão digital, como se faz com os telemóveis, e depois lá dentro ainda temos que ter uma password muito segura para aceder ao sistema de gestão de passwords. A partir daí, mesmo num computador desconhecido, podemos fazer tudo com as nossas passwords, que eu nem decoro as minhas, porque são criadas no próprio sistema, e entrar no banco, entrar nas compras, fazermos o que quisermos. No momento em que desligamos do sistema de gestão de passwords, não fica rastro do que fizemos e de quais foram as passwords que utilizamos. Eu pago 3 euros por mês pelo meu, acho que vale a pena e estou muito mais seguro, mas até há forma de fazer tudo isto gratuitamente. E a solução fácil é aquilo que usamos todos os dias, os browsers ou os programas de navegação que agora estão sempre a pedir-nos para guardar as passwords. Até é seguro, desde que nos autentiquemos perante a máquina e o programa de navegação e, se deixarmos de usar, temos que retirar, desligar as nossas passwords e aí desaparece os nossos vestígios. E assim podemos usar mesmo esses sistemas até para ir às compras. Depois, alguns locais, cada vez mais, e vai ser obrigatório em algumas condições, pedem também uma dupla autenticação, ou seja, login, password e depois querem enviar um SMS com um número que colocamos para entrar e garantir que somos nós, ou usar um programa como este Authenticator. Eu tenho aqui, por exemplo, números para depois da password entrar no LastPass, no PayPal ou no Facebook. Como é que posso mostrar estes números? Estes números só são válidos durante 1 minuto e bem podiam tentar que estes números não vão servir de nada. Para já, só funcionam com a password e depois, ao fim do minuto, deixam de ser válidos. Recomenda-se vivamente. Há alguns bancos que já o exigem, mas para muitas aplicações é opcional, como por exemplo para o Facebook. Se puder, peça mesmo para usar a dupla autenticação. Convenhamos que entre o dedo, a cara, a password, a dupla autenticação, já estamos a dificultar bastante a vida a qualquer pirata. Então, e o caderninho? Aquele caderninho em que usamos a última página, vá-se lá saber porquê, para apontar as nossas passwords. Até nem é um mau sistema, porque os piratas não vão remotamente aceder ao caderninho para ler o que está lá dentro. É difícil se um filho ou um colega de trabalho aceder olhando para o nosso caderninho, mas isso é uma questão de fechar bem as coisas. De resto, há 2 formas pelas quais tentam aceder à nossa autenticação. Uma é roubar grandes bases de dados, centenas de milhares de pessoas, de uma grande loja, por exemplo, e aí não podemos fazer grande coisa, têm que ser os informáticos a proteger a nossa identidade. A outra é quando nos pedem, como nos pedissem, o multibanco e o código ao mesmo tempo, e nós até damos como enviam-nos um mail, que parece ser do nosso banco, ou da companhia de seguros, por exemplo, e dizem, dê lá os dados. E nós, calmamente, clicamos no link, damos os dados e acabamos de dar o ouro ao bandido, literalmente. Como é que nos defendemos disto? Nunca seguir um link suspeito. Nunca, seja de uma mensagem, seja de um mail. Na dúvida, abrimos nós a página do banco e vamos ver o que se passa. E no limite ainda podemos ligar para a empresa para ter a certeza se nos enviaram aquela mensagem. Vale a pena, muitas vezes. É que o tal link até pode ser muito mais grave, mesmo que não coloquemos a nossa informação. É possível instalar programas que nos bloqueiam o telemóvel e, eventualmente, teremos que pagar para voltar a ter acesso à nossa informação.
Então, o que é que se faz? Além de nunca clicar num link, é fundamental, e as empresas sabem muito bem, ter backups, ter salvaguardados. Os dados que estão num local devem ter cópias e não bastam os discos externos. Devem ter cópias fisicamente noutro local. Exato, e há empresas especializadas nisso mesmo. Tanto a Apple como a Microsoft como a Google têm serviços onde podemos guardar os nossos dados e depois há empresas que são mesmo especializadas em backup, que podem ser contratadas e, claro, que se paga, mas hoje em dia é muito pouco por mês. Chegou-me a acontecer uma vez ficar com o telemóvel completamente esmagado por um carro e, quando, umas horas depois, consegui outro telemóvel, recuperei o backup e é como se não tivesse acontecido nada. Claro que os dados do telemóvel, para mim, eram muito mais importantes do que o próprio aparelho. Para estas e as outras questões de segurança, tem muito mais informação detalhada aqui no NetECiga.